Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme estar voltando aqui em nosso canal e eu quero dizer para os irmãos que a nossa intenção é estarmos nesse período, desse quarto trimestre de 2021, voltando às nossas gravações como é de costume, tá certo? É isso mesmo, esse ano, finalzinho já de ano, esses 3 meses que faltam, se Deus quiser, nós estaremos dando retorno às nossas gravações. Hoje, bem em cima da hora, né? Mas eu sei que na próxima, se Deus quiser, estaremos aqui no meio da semana, no decorrer da semana, discutindo a respeito desse quarto trimestre de 2021. Meus irmãos, hoje nós iremos falar da primeira lição desse trimestre que se inicia. Uma lição muito importante, né? Eu acredito que todo cristão deveria ter conhecimento a respeito da vida e da obra do apóstolo Paulo, não só como uma perspectiva moral desse homem que se dedicou, que abandonou tudo pela obra de Deus, mas também como uma inspiração em relação à pureza do Evangelho e também como Deus ele trabalhou na vida desse apóstolo e também pode trabalhar em nossa vida. Então eu quero mostrar aqui para vocês, já está aí aparecendo na sua tela, o texto áureo de hoje. O título da lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. Nós vamos discutir a respeito dessa perspectiva, né? Pensar um pouco de como era a vida do apóstolo Paulo naquele momento em qual o Senhor lhe chama para a sua obra. Então, Atos capítulo 9, versículo 15, é a base do nosso texto áureo, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor dizendo aqui a Ananias que Paulo tinha sido chamado para uma grande obra que era levar a mensagem para os gentios e também para os reis e os filhos de Israel. A nossa verdade prática diz que segundo a soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. É isso que Deus tem feito em nossas vidas, né? Usado as circunstâncias para trabalhar na sua obra. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 26, versículo 1 ao 7, e essa é uma defesa do apóstolo Paulo ao rei Agripa, quando estava sendo acusado pelos judeus de ser digno de morte por ter entrado no templo como uma pessoa não circuncidada, ou uma pessoa não judia, ou gentílica, digamos assim. Diz assim a palavra de Deus: Depois Agripa disse a Paulo, permita-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que é entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo está dizendo aqui que era fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui, sou julgado, a qual nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então Paulo fazendo aí a sua defesa a respeito da pregação do evangelho e também de outras acusações que os judeus lhes tinham imposto. O nosso primeiro tópico hoje vai refletir a respeito de como era o mundo de Paulo no Império Romano naquela época. Vamos falar um pouco sobre a origem de Paulo. Então, queridos irmãos, quem era esse apóstolo? Quem era esse homem que revolucionou, digamos assim, a forma de pregar, a metodologia, né, as suas itinerâncias em viagens, a sua forma enfática de falar? O apóstolo Paulo, nós não temos muitas referências a respeito da sua vida, né, de onde ele nasceu, aliás, de onde nasceu não, em que data ele nasceu. Mas a data mais provável que a gente tem aqui pode-se dizer que é no ano 5, provavelmente entre anos 5 e 10 antes de Jesus Cristo, né? Então, subentendendo, fazendo essa conta, é interessante que a gente pode entender que o apóstolo Paulo tem entre 30 e 35 anos de idade quando Jesus ele estava sendo crucificado. Esse nome Paulo é um nome romano, já Saulo é um nome judeu hebraico, né? Esse nome provavelmente é uma
homenagem que os seus pais fizeram ao rei Saul. Então, poderia dizer que o nome de Paulo, na verdade, era Saul, né? Então, os romanos costumavam chamá-lo de Paulo e os judeus de Saulo, né? O seu nascimento, a gente sabe muito bem que o nome dele era Saulo de Tarso, o nome comumente usado para dizer que Paulo ainda não era crente, né? Mas a gente sabe que provavelmente esse nome ainda era usado pelos irmãos judeus. Ele era natural da cidade de Tarso, era Saulo de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cydnus, na Ásia Menor. Veja que eu coloquei o mapa aqui para vocês, e dá para a gente ver, né, aqui a Ásia e a Síria, e a cidade onde o apóstolo Paulo nasceu aqui, provavelmente, nesse local era Tarso, tá bom? Vamos continuar. Que maneira era a geografia do mundo do apóstolo Paulo? É muito importante você que é professor, que é aluno, que vai estudar amanhã sobre essa lição, ou vai ver esse vídeo aqui mais tarde, de imaginar um pouco, ou fazer uma busca, aliás, em relação ao período intertestamentário, aquele período dos 400 anos, né, que não tivemos escritos proféticos ou revelação profética escriturística. É importante dizer sobre isso. O mundo estava todo sendo dividido, inclinado para diversos tipos de governo, né? Tivemos os dois governos principais que faziam disputas ali na Palestina, que era o governo ptolomaico e o outro, né, era o Seleucida. E depois disso houve assim a ascensão do Império Romano. Nós não vamos aprofundar em relação a isso aqui para a gente ser um máximo direto, principalmente essa aula que a gente está um pouco atrasado hoje, né? Então, nesse momento de nascimento do apóstolo Paulo, as ruas de Roma eram uma prioridade do governo. As carruagens precisavam passar, as mercadorias precisavam ser transportadas, mas não foi simplesmente para isso que essas ruas, essas estradas de Roma foram feitas. Elas provavelmente, e nós sabemos disso, que o Senhor estava preparando tudo para que a propagação do Evangelho fosse feita de uma forma mais fácil. E segundo alguns historiadores, as estradas de Roma teve como importância principal ou crucial na disseminação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também na facilidade do apóstolo Paulo viajar. Por quê? Porque ele era cidadão romano, e esse tipo de cidadania romana por parte de nascimento, não uma cidadania comprada como muitos faziam antigamente. O cidadão romano tinha direito a um julgamento com ampla defesa, ele não poderia ser açoitado sem ser ouvido, não poderia ser condenado à morte sem que o imperador fosse ouvido, né, ou consultado. Então eu deixei aqui para vocês um recorte da nossa revista que a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Para os irmãos terem uma ideia de como essas estradas foram tão bem feitas, que até hoje é encontrado ainda estradas preservadas da antiga Roma, ainda na Itália, né? Então as estradas romanas foram cruciais, como eu já falei para os irmãos, para a propagação. Não só a propagação, as estradas, mas também como a metodologia, né, a Pax Romana, de não devemos, né, jogar os nossos inimigos no fogo, digamos assim, ou à espada, se eles concordarem em pagar impostos e podem então viver a sua vida religiosa. O imperador na época da morte de Jesus Cristo, né, era o imperador Tibério César. Esse homem estava ali governando o período romano. Ele era, nesse período onde o apóstolo Paulo nasceu, ele era o chefe, né? A gente vai ver em várias passagens onde se refere a este homem aqui como alguém que era de sobrenome naquela época, tá bom? Vamos passar para o nosso próximo slide, que é o nosso ponto 3, Paulo chamado para os gentios. Então, queridos irmãos, a gente tem que entender que o apóstolo Paulo, ele pregou sim para os judeus, ele fala aos judeus, mas o seu ministério, se você for dar uma olhada ali em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, no início do seu ministério, Paulo ele não vai para os gentios, ele vai para os de Jerusalém. E a gente vai ver uma resistência muito grande por parte dos judeus, e Paulo acaba saindo e deixando de pregar a palavra para os judeus, e ele vai para os gentios.
mas Deus já havia falado isso com ele. Veja, o apóstolo Paulo ele vai falar em Atos capítulo 26, versículo 16 e 17 em sua defesa, dizendo que Deus havia falado com ele, que o próprio Jesus falado com ele o seguinte: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. O Senhor Jesus enviou Paulo aos gentios. Enquanto os apóstolos Pedro, Tiago, João ficavam ali nas regiões de Jerusalém, o apóstolo Paulo ele ia para os gentios, ele ia para as cidades gregas, ele ia para as cidades romanas, ele ia para ilhas, digamos assim, na perspectiva dos naufrágios, mas temos também a ilha de Chipre. O apóstolo Paulo ia pregando a palavra de Deus para pessoas não judias. E aí é interessante porque quando você prega para um judeu, você tem que partir pelo pressuposto que aquele judeu acredita em Abraão, Isaac e Jacó. Mas a pregação para os gentios tinha que começar de uma forma diferente. E o apóstolo Paulo, ele sabia falar a respeito, do Senhor Jesus Cristo em diversas oportunidades, sendo para judeus e também sendo para gregos, tá bom? Ou para outro tipo de pessoa, gentio, bárbaro, enfim. Então o Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. A gente vai estudar isso na próxima aula, na aula número 2, a conversão de Paulo, por isso nós não vamos falar aqui a fundo sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele prega a palavra do Senhor, sabendo ele que Deus estava o conduzindo para pregar para os gentios, tá certo? E aí, como era o mundo naquela época, meus queridos irmãos, o mundo cultural de Paulo? Como era a formação de Paulo? De que maneira Paulo ele era culto, conhecido como um homem muito culto, muito estudado, diferentemente dos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer assim, mas o Senhor não escolheu pessoas estudadas para ser apóstolo. Aí o apóstolo Paulo também quebra aí esse paradigma, que às vezes alguém tem um paradigma errado em relação a isso. Então a língua mundial daqueles dias era o grego koiné, que era a principal língua, ou seja, o grego antigo, não é o grego moderno de hoje. Essa é a língua usada para a pregação, para a escritura das cartas nesse período. Quero lembrar os irmãos que essa questão das escrituras, de uma linguagem só, também foi algo que ajudou muito na propagação do evangelho. O grego koiné sendo difundido nessas regiões, pessoas tinham uma facilidade maior de terem uma linguagem universal e que muitas pessoas falavam. Então o apóstolo Paulo, a gente vai ver aqui que ele era poliglota, mas o grego, especificamente o grego, foi muito importante para a disseminação das cartas entre os irmãos, as cartas que o apóstolo Paulo falava. O grego era muito falado nessa época e por isso que essa unificação sendo preparada desde o período intertestamentário, ou período, como alguns chamam, o período do silêncio, era também algo prometido ou algo trabalhado por Deus. Deus estava unificando as vias, digamos assim, as estradas, e também estava fazendo uma unificação, preparando o terreno para a vinda do Messias e preparando esse terreno para após a ascensão desse Messias e a pregação do Evangelho, tá bom? E esse mundo cultural tinha uma diversidade grandiosa de religiões, era uma mistura greco-romana de vários pensamentos, mas a gente não pode pensar que era só isso, só deuses gregos, deuses romanos. Tinha uma infinidade. A gente vê na passagem onde o apóstolo Paulo ele chega até o Areópago em Atenas para falar a respeito de Jesus, e ele vê vários monumentos a vários deuses, e um que os gregos tinham medo de não estarem cobrindo a adoração para todos os deuses. Tinha um monumento lá, um altar ao Deus desconhecido, e o apóstolo Paulo ele começa a falar de Jesus Cristo através dessa oportunidade. Ele vai dizer, esse Deus desconhecido que vocês colocaram ali no altar é o Deus que eu sirvo, que vocês não conhecem, que criou o céu e todas as coisas, o mundo e os homens que habitam em cima da terra, tá certo? Então era assim, a propagação do nome de Jesus também foi facilitada, a propagação do evangelho foi facilitada porque, como tinha vários deuses nessa época, como tinha uma pregação ou
uma disseminação de filosofias, de doutrinas, de seitas, de todo tipo de religião, Jesus Cristo sendo pregado não era um escândalo para os gentios, né? Era um escândalo para os judeus, mas para os gentios poderia ser mais algum louco, uma loucura, com mais um religioso que está por aí, surgiu uma nova seita. E diz alguns estudiosos que o costume dessa época era o seguinte: você tem alguma coisa para nos dizer? Geralmente estava passando na praça e era uma pessoa conhecida como falava bem, eles se reuniam na praça e diziam: diga o que é que você tem que falar aí, sobre o seu Deus, a gente quer ouvir sobre ele. Então era um costume já desse pessoal influenciado pela cultura helênica desde os primórdios ali de Alexandre o Grande, tá certo? E aí qual era a influência da filosofia grega? Nós sabemos que Roma não é Grécia, né? O período grego, né, do Império Grego, que foi teve o seu apogeu com Alexandre o Grande, já tinha passado, mas a influência cultural, a influência filosófica e religiosa também, digamos assim, helênica, o grego, quando a gente fala helênica, está falando de grega, avançou sobre o Império Romano, né? E foi feita a aculturação, é tanto que deuses romanos são correspondentes aos deuses gregos. Então, nessa época, queridos irmãos, surgiu um pensamento aí que era o pensamento gnóstico, quando falava sobre a gnosis, conhecimento. Era uma seita oculta, de conhecimentos ocultos, que para que você fosse, né, uma pessoa iluminada, digamos assim, ou uma pessoa sábia, deveria receber essa revelação de deuses menores, de espíritos, enfim. A influência grega e filosófica também abrangeu nessa época. E o problema o apóstolo Paulo começava a pregar e o evangelho era disseminado, né? E acabava que muitos gregos tentavam adaptar a filosofia grega, a filosofia helênica, para o gnosticismo, que dizia que era impossível que Jesus tivesse vindo em carne, e se ele veio para cá, ele não pode ter sido alguma matéria, porque para os gnósticos, né, para os gnósticos dessa época, ou como alguns gostam de chamar, o proto-gnosticismo, era impossível que alguém bom tivesse tocando aqui na matéria, porque para ele todas as coisas criadas aqui eram má. Então Jesus não poderia ter vindo aqui em carne, era um fantasma e não era realmente de carne e osso. Então Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas como vários outros irmãos, tiveram que fortalecer a doutrina, chamar a atenção, escrever obras apologéticas. Os pais da igreja fizeram isso. O próprio apóstolo João, ele fala sobre isso nas suas cartas, né? A minha mão apalpou, o verbo se fez carne. Tudo isso é um contraponto em relação à seita, né, do gnosticismo, que infelizmente devastou muitas igrejas nos primeiros séculos da era cristã. Então Paulo teve que fortalecer a doutrina em relação à fé sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a graça e sobre a salvação. Ele precisou escrever, como a gente vai ver em Gálatas, como a gente vai ver o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, muitas vezes, e dá para entender que realmente ele estava lutando contra os gnósticos nessa época, tá certo? Vamos para o nosso último tópico, né? O mundo religioso de Paulo. Então, como foi que Paulo foi criado? De que maneira? Nós já vimos alguns resquícios disso no início da nossa lição. Paulo ele foi criado extremamente religioso pelos seus pais, foi levado até a sinagoga, né? Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga lá em Tarso e o criou para ser também da seita dos fariseus. A gente vai ver a diferença de dois tipos de seitas de fariseus que tinha nessa época no próximo slide, mas eu quero lembrar você que nesse período não tinha só de religiosos os fariseus, mas esses homens, esses fariseus, eles eram tidos como pessoas bastante legalistas, que mostravam santidade às pessoas e cobravam isso também dos judeus. Então Paulo sempre se identifica como judeu, ele é um cristão judeu, ele não é judaizante, mas ele lembra-se da sua linhagem até para a pregação da palavra de Deus, para mostrar que o Messias havia de vir. O nosso segundo ponto aqui diz o seguinte: Paulo foi criado dentro da fé judaica, como eu falei, e aí a gente tem uma passagem aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 5, que diz: circuncidado, Paulo está falando dele mesmo, no 8º dia de vida, para cumprir-se a lei, né, que tem que ser circuncidado, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu. Então o apóstolo vai dizer que ele abandona essa seita
farisaica, mas desde a sua tenra idade ele teve uma preeminência primeiro ali nos seus estudos em Tarso e depois ele foi levado a Jerusalém para aprender aos pés de um homem chamado Gamaliel, e é aqui onde nós vamos falar, né? Ponto onde é o mestre do apóstolo Paulo. Então Gamaliel, queridos irmãos, era um homem muito influente na Roma, né? Na Roma antiga, as pessoas vinham até ele de longe para escutar os seus sermões. Nesse período, esses homens eram conhecidos por ensinarem a crianças. Hoje, talvez pessoas não deem muita consideração ao departamento infantil, né? Mas esses homens tinham uma obrigação também de ensinar as crianças. É isso mesmo. Eles recebiam crianças, né, para serem instruídas por ele. Então esse Gamaliel aqui foi um doutor da lei e ele ocupava uma posição importante no Sinédrio, né? O Sinédrio é um local onde se faz o julgamento dos judeus, né? Digamos assim, alguém que é infrator da lei, é ali o Sinédrio, como se fosse um supremo tribunal. Então Gamaliel, ele fazia parte disso. E ele é citado no Novo Testamento e no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso, né? Ele era filho de Simão e neto do renomado Rabino Hilel. Muitos falam desse Rabino, né? Que ele tem um vasto conhecimento, e aí Gamaliel também herda esse tipo de conhecimento desse seu avô. Em contraposição à escola de Samai, né? Então tem dois tipos de escolas farisaicas, a de Hilel e a de Samai. Essa escola aqui de Hilel era uma escola um pouco mais liberal em relação a Samai, né? Samai, vamos dizer assim, que era um extremo legalista, mas isso não significa que a escola de Hilel também era legalista. Então, portanto, Gamaliel apresentava opiniões moderadas em relação às leis do sábado, do casamento e do divórcio. Quando a gente fala em relação a essa moderação, está falando de uma perspectiva de vista em que a gente tem ainda um extremo, né? Pensamento da escola Samai, que, por exemplo, media passos em relação ao sábado, você não podia sair de casa, enfim, era algo assim extremamente exagerado. Lembrando que na época de Jesus Cristo não existia só os fariseus, tinha os zelotes, tinha os essênios, né? Enfim, tinha vários outros segmentos religiosos que surgiram a partir do período pós-exílico e assim formulando no período intertestamentário. Então veja, esse Gamaliel era tão influente, tão considerado tão sábio, para você ter uma ideia de como o apóstolo Paulo foi criado, né, de que maneira ele recebeu essa educação, essa formação. Gamaliel, ele recebeu um dos maiores títulos que um rabino poderia receber naquela época, que era o título de Raban, que é o título que significa nosso mestre. Então, muito mais elevado do que o mais comum, que era conhecido como Rabi, meu mestre. Então, esse Gamaliel não era considerado só como meu mestre, um mestre particular. Ele não dava aula, ele dava apenas para algumas pessoas. Ele não era apenas um Rabi, né? Era um título maior que ele recebeu, foi o de Raban, alguém que fala a mais pessoas. É o chefe do chefe, digamos assim, ele é o professor dos professores, tá bom? E aí, queridos irmãos, no nosso último ponto, chegando na nossa lição de hoje, a primeira lição, o mundo religioso do apóstolo Paulo, tá certo? Então, o palco da mensagem de Paulo era o povo gentílico, tá bom? O apóstolo Paulo, ele pregava aos gentios, você vai ver aí a quantidade de igrejas que o apóstolo Paulo plantou. É conhecido como o apóstolo plantador de igreja. Então aqui o que eu deixei escrito para vocês, um recorte também na nossa lição, as culturas romana e grega que Paulo adquiriu, davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Caia e também na Ásia Menor. Então a formação do apóstolo Paulo romana e também a sua cultura hebreia ou judaica, digamos assim, farisaica, lhe dava autonomia para que o apóstolo Paulo entrasse e saísse, né, o tempo todo no meio desse tipo de pessoa. Ele diz assim, eu me fiz de tudo para ganhar todos, né, de alguma forma. Isso não significa que ele se faz de pecado, né, como muitos dizem por aí. Mas ele conseguia falar com alguém que gostasse de falar em hebraico, né, em hebreu, digamos assim, outra pessoa que falava em grego, ele também estava ali. Tudo indica que o apóstolo Paulo também falava latim, né? Então, meus irmãos, ele era um erudito. E a gente pode observar aqui quantas igrejas o apóstolo Paulo passou
quantas igrejas o apóstolo Paulo, digamos assim, plantou, né, e levava a palavra do Senhor com maior facilidade. E também quantas cartas, você observem as cartas do Novo Testamento, praticamente 80%, 90% foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, meus irmãos, eu quero finalizar aqui essa nossa aula dizendo o seguinte: Deus, ele usa as ferramentas cognitivas, usa as nossas ferramentas de formação para a glória do seu reino, assim como ele usou com o apóstolo Paulo. Paulo, ele não pegou tudo aquilo que ele tinha e ele guardou, então jogou fora. Não, ele foi usar para a glória do nome do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então ele é um plantador de igrejas, ele chegava, ele sabia conversar com gregos, ele sabia conversar com pessoas pobres, ele sabia conversar com pessoas de um pouco mais de grau de estudo. E a gente vai ver até que reis vão dizer assim: poxa, Paulo, você quase me convenceu. O modo de você falar, é claro que tudo isso baseado na obra do Espírito Santo. A formação não leva ninguém para a obra, mas a obra de Deus faz você, pelo Espírito Santo, pegar todos os seus utensílios, aquilo que seja benéfico para o Senhor, e fazer com que você aprenda mais da palavra de Deus, tá certo? Desculpa, empregue isso para a pregação da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos ao fim da nossa aula hoje. Eu quero agradecer a Deus, né, por nós termos conseguido gravar essa aula aqui nesse quarto trimestre de 2020, e se tudo ocorrer bem, se Deus quiser, nós estaremos aqui no meio da semana gravando a nossa segunda aula, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa aula na sua escola bíblica dominical, e aqui embaixo os slides na descrição que eu vou deixar para você usar na sua aula. Deus abençoe a todos e até mais. A paz do Senhor.